Nesse vídeo nós vamos falar sobre a Unipar. Você conhece essa empresa? Então, a Unipar faz parte da carteira previdenciária de Luiz Barsi, um dos maiores investidores da Bolsa de Valores brasileira. E o preço da ação da Unipar de 2022 para cá está em queda livre. E aí as pessoas perguntam, será que compensa comprar um pouquinho de Unipar para fazer parte da minha carteira previdenciária? Então, nesse vídeo eu vou responder duas perguntas. Qual a situação econômica e financeira da Unipar? E vale a pena comprar a Unipar para colocar numa carteira previdenciária? Ok? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like aí e bora pro vídeo. A Unipar Carbocloro é uma empresa de origem brasileira fundada em 1969 e ela atua no setor químico e petroquímico através de 4 unidades produtivas. Essas unidades são localizadas estrategicamente em Cubatão, em São Paulo, Santo André, São Paulo, Bahia Blanca, Argentina, e agora ela acabou de inaugurar sua nova unidade em Camaçari, no estado da Bahia. A Unipar é uma empresa que possui cerca de 1.400 empregados e é a maior produtora de cloro-soda da América do Sul e a segunda maior produtora de PVC das Américas. Os produtos da Unipar são insumos para diversas indústrias no Brasil, como por exemplo para a indústria têxtil, papel e celulose, alimentos, bebidas, remédios, construção civil, desinfetantes e tratamento de água, dentre outras utilidades. As ações da Unipar são negociadas na B3 sob 3 códigos, UNIP3, UNIP5 e UNIP6. Mas a ação mais negociada da Unipar é a UNIP6 e diariamente são negociadas mais de 4,6 milhões de reais. As outras ações, a Unip3 e a Unip5, são pouco negociadas. É importante a gente salientar que essa movimentação de 4,6 milhões de reais é uma movimentação baixa. Mas para o pequeno investidor, para pequenos montantes, dá para entrar e sair. O indicador beta da Unip6 é 0,86. Só para lembrar, o que significa indicador beta? O beta é um índice que correlaciona a ação ao índice do Ibovespa. Então, para cada 1 ponto percentual que o Ibovespa se movimente, para cima ou para baixo, espera-se que a Unip se movimente em 0,86. A taxa de volatilidade da Unip6 está estimada em 28,57%. É uma volatilidade tranquila, dá para operar sem maiores problemas. A Unipar possui uma estrutura integrada que se beneficia de vantagens de custo, incluindo matérias-primas baratas, cogeração de energia e uso eficiente de água. E por falar em energia elétrica, a Unipar consome muita energia elétrica. E os gastos com energia representam cerca de 50% dos custos com insumo para a produção de cloro e soda cáustica. Mas a Unipar possui 3 unidades de produção de energia. 2 usinas eólicas, uma em Tucano, na Bahia, e outra em Cajuína, no Rio Grande do Norte. Além disso, ela tem um empreendimento solar em Pirapora, Minas Gerais. Juntos, os 3 empreendimentos atendem praticamente 60% da necessidade de energia da empresa no Brasil. O Brasil é o maior mercado da Unipar e isso traz uma importante vantagem competitiva para a empresa. No Brasil, existe um déficit de produção de cloro-soda e desta forma a Unipar garante uma demanda consistente para um período prolongado. Cerca de 70% do faturamento da Unipar vem do Brasil, sendo que os outros 30% é proveniente da Argentina. Nesse momento é importante a gente salientar que essa concentração do faturamento em apenas 2 países da América do Sul gera um risco bastante relevante para a Unipar. Por outro lado, essa concentração do faturamento no Brasil às vezes gera algumas aberrações tributárias. Por exemplo, recentemente no Brasil as tarifas de importação para resinas plásticas como o PVC aumentaram de 12% para 20% desde outubro de 2024 e devem permanecer
nesse patamar por pelo menos um ano. Esse aumento tarifário ajuda a proteger a rentabilidade da empresa no curto prazo. Em relação à divisão do faturamento entre as linhas de produtos, o que nós temos é o seguinte: o PVC é responsável por 44% do faturamento, a soda cáustica por 38% e o cloro e seus derivados por 18%. Como nós vimos, a divisão de cloros e derivados é a menos importante, é a que menos fatura. Mas um dos objetivos primordiais da Unipar atualmente é focar no setor de saneamento, em virtude da demanda crescente, consequência do marco legal de saneamento. Em virtude disso, a empresa expandiu a capacidade da planta de Santo André, no Brasil, e implantou a unidade de Camaçari, na Bahia, já atenta às expansões da necessidade de saneamento no Nordeste. A Unipar é uma empresa altamente cíclica. Os seus resultados, tanto a nível de faturamento quanto a nível de margem, vão ser altamente impactados pelo nível da atividade econômica no Brasil, pelo nível da atividade de construção civil, pelo preço das commodities, da soda, do PVC e do cloro. Tudo isso são variáveis exógenas. É uma empresa cíclica. E dá uma olhada só nessa tabelinha que eu estou colocando aqui. Isso mostra o quê? Isso mostra que os dividendos e o próprio payout da empresa, ele vai variar muito ao longo do tempo. E ele vai caminhar junto com o seu resultado financeiro. Ok? Então, você vai perceber que a empresa, sim, ela já chegou a pagar 16% de dividendos aí nos anos 2021 e 2022. E o payout também nós vamos ver que ele é muito volátil. Ele varia de 20%, 50% até 100%. Então fica atento a essa característica. A Unipar é uma empresa cíclica e isso traz muita volatilidade aos dividendos que ela paga, ok? Vamos então fazer a avaliação da Unipar, né? Quem conhece o canal sabe que eu utilizo a análise dinâmica de balanço. E o que é isso? Eu pego o balanço inteiro da empresa e divido em três contas: o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria, né? No caso aqui eu fiz uma análise histórica de 2018 a 2024, né? E para começar, eu gosto de fazer o gráfico de blocos do último período disponível, que no caso é setembro de 24, né? O terceiro trimestre. E a gente percebe o que, fazendo uma avaliação bem rápida aqui no gráfico de blocos. Eu percebo que é uma empresa que tem um capital de giro relevante aí de praticamente 2 bilhões de reais e ela tem sim uma necessidade de capital de giro aí de 434 milhões. Mas o que acontece? O capital de giro próprio da empresa de 2 bilhões de reais, ele consegue atender a necessidade de capital de giro de 400 milhões, sobra dinheiro, né? E sobra mais ou menos 1 bilhão e 600 que viram saldo de tesouraria. E o que é saldo de tesouraria? Vou mostrar mais para frente, mas isso aqui é aquilo de curto prazo, né? É o caixa, é a aplicação financeira de curto prazo, né? E a gente deduz também os empréstimos de curto prazo. Isso é o saldo de tesouraria, é o dinheiro que existe de maior liquidez na empresa, né? Eu gosto de fazer a derivação no gráfico e a gente percebe o que aqui? Uma empresa que tem um comportamento sem muitas guinadas fortes, né? Um movimento lento, vai acontecendo um movimento de melhora e de piora de forma gradativa, lenta. Isso é bom, isso dá previsibilidade ao negócio, né? E o que a gente percebe aqui? O capital de giro voando lá em cima, né? 2 bilhões de reais, né? E uma necessidade de capital de giro cá embaixo em 400 milhões, né? Então 2 bilhões menos 400 milhões, sobra 1.600 que vira saldo de tesouraria. Então é o que? Esse perfil de empresa é um perfil bacana, é uma empresa que tem capital de giro adequado, ela não tem problema de liquidez, uma empresa bem líquida, né? Então uma empresa bem administrada, com um negócio bacana, né? Se a gente fosse fazer a avaliação só olhando esse gráfico, essas retas, a gente poderia ter essa afirmação. Mas eu gosto de mais um pouquinho além, eu vou desdobrar as contas, né? E aqui é o saldo de tesouraria. A gente percebe aí, olha que bacana, né?
um saldo de tesouraria saindo de 383 milhões em 2018, né, batendo aí 1 bilhão e 600 em 2024. Então isso aqui mostra o quê? Envergadura financeira, mostra liquidez, mostra uma empresa que se preocupa muito em ter dinheiro em caixa para não passar problemas de liquidez, né? Então é bem bacana, né? E você percebe aqui um volume crescente de aplicações financeiras, né? O volume aqui de empréstimos e financiamentos de curto prazo aumentou um pouquinho, saiu aí de 500 milhões, foi para 700, mas tá ok, né? Em relação à necessidade de capital de giro, né, eu gosto de separar em dois blocos, né? Esse primeiro bloco, que são as contas cíclicas do ativo, né? Esse bloco de contas aqui que começa no contas a receber e termina nos outros ativos circulantes, quanto menor for esses saldos, melhor, tá? Já esse bloco de baixo, que são as contas cíclicas do passivo, quanto maior for esses números aqui, todos que estão nesse bloco de baixo, melhor, né? E o que a gente percebe? Uma empresa que a necessidade de capital de giro, né, ela ficou aí durante um tempo, né, de 2020 a 2022 negativa e agora volta a ficar positivo, né? 2020 e 2021 era uma necessidade de capital de giro bem negativa, né, 100 milhões, 400 milhões. Mas você analisando as contas, você aqui na necessidade de capital de giro, você não percebe nenhuma variação repentina, né? Então assim, não tem nada que se preocupar aqui, é um amadurecimento normal, é uma variação normal que tem da empresa em relação ao volume de vendas, né? Porque o volume de vendas, ele leva a necessidade de capital de giro com ela, né? Então nada aqui que tem para ficar preocupado, tá? No capital de giro, né, a gente já circulou dois pontinhos verdes aqui, né? Nesse primeiro bloco aqui, que são as contas cíclicas, as contas não cíclicas, né, esse primeiro bloco aqui que eu estou circulando, quanto maior for esses números aqui, melhor, né? E esse segundo bloco, que são as contas do ativo, as contas não cíclicas do ativo, quanto menor, melhor. E o que a gente percebe? A gente percebe que o que tem de importante aqui é o quê? Um capital de giro saindo de 470 milhões e indo para 2 bilhões, né? Então, em aí 6 anos, colocou 1,5 bilhões de reais de capital de giro, né? Na necessidade de capital de giro, né, saiu de 80, foi para 400, né? Botou 400 milhões, né? Então, o capital de giro ele subiu de uma forma mais, né, forte do que a necessidade de capital de giro. E você analisando, você percebe que principalmente em relação, né, à contratação de empréstimos e financiamentos de longo prazo. Isso aqui tem debêntures, está aqui dentro também, tá, pessoal? Que é o caso da nossa colega Unipar aqui, né? Então você pega, em 2018, você tinha aqui uma conta de empréstimo de 550 milhões, está batendo 2 bi aqui, né? De longo prazo, né? Então a gente percebe o quê? Que as outras contas estão muito estáveis, né? A exceção aqui da conta de capital social, que só de 500 milhões foi para 170, né? Mas no capital social, né, que foi a incorporação dos lucros, né? Você pega aí só 600 milhões, né? Mas aqui em empréstimos e financiamentos 1,5 bilhão de reais, né? Então o que a gente percebe? A gente percebe, voltando para o gráfico, que essa variação aqui, essa inclinação tão forte, ela é proveniente de duas coisas, né? Dois fatores. Primeiro, incorporação de lucros, né, no capital social, e depois 1,5 bilhão de reais de empréstimos, né, debêntures, esse tipo de coisa, né, que fez com que a empresa saísse aí de 500, foi para 2 bi, né? Avançando aqui, endividamento, né? Era uma empresa que, quando a gente pensa na Unipar, a gente sempre fala que é uma empresa que tem dívida líquida negativa, né? Então, ou seja, ela não deve nada para ninguém, né? E aí a gente vê já um comportamento diferente aqui no terceiro trimestre de 24, tá? Você pega aqui os idos de 2020, 2021 e 2022, a empresa realmente tinha dívida líquida negativa. O que significa isso? Que se ela pegar todos os seus direitos nos ativos de curto prazo, né, o dinheiro que ela tem em caixa, banco, se ela pegar isso aqui tudo, realizar, fazer isso aqui virar dinheiro, ela paga os seus empréstimos de curto e longo prazo, né, e ainda sobra. Que era o que acontecia, né? Em 2020 sobrava 400 milhões, em 2021 diminuiu, 147. Aqui depois, 22, 23, ficou girando entre 22 e 80. E agora, no terceiro trimestre de 24, ela tem dívida, sim, de 470 milhões de reais. Então, a gente percebe o quê?
uma perda de qualidade, né? A empresa ela tinha uma dívida líquida negativa e agora ela tem realmente uma dívida positiva, né? Ela tem uma dívida líquida positiva aí de quase 500 milhões de reais, mas ela gera um EBIT aí de 280, né? Se você pegar aqui 470 e dividir por 280, vai dar aí mais ou menos 2 anos, né? Não é 2 anos, que esse indicador aqui é do terceiro trimestre de 24, são só 9 meses, né? Então, assim, sob o ponto de vista do endividamento, tem sim uma perda de qualidade, mas é uma perda de qualidade administrável porque o volume que ela tem de dívida é muito pouco, é irrisório, né? Sob o ponto de vista do resultado, o que a gente tem para destacar? Aqui, vamos olhar aqui esse primeiro quadrinho aqui, que é a parte do resultado operacional. Nós temos uma empresa muito volátil, né? Você pega aí 2021 um EBIT de 46%, né? E um lucro líquido de 31% aqui no mouse, né? Então você tem aqui um EBIT de 46%, batendo um lucro líquido de 31% no ano de 2021, né? Que foi um ano brilhante para a empresa. No ano de 2022, que foi um ano também bom, né? Mas nesse ano de 2022 aqui, a soda já estava perdendo preço e aí o que estava subindo já era o preço do PVC. Mesmo assim, um EBIT bom de 32 e um lucro líquido de 18, né? Então, assim, né, um lucro líquido de 2 dígitos, né? Muito bom, né? 2023 já foi piorando, o preço das commodities já estava mais baixo. Eu vou mostrar isso mais para frente para vocês. A gente vai perceber que o EBIT foi diminuindo, o lucro líquido foi diminuindo, né? Então você pega aqui, gente, 21, 22, 23, você tem aqui uma curva, né, declinante do EBIT, né, e do lucro líquido, né? 21 para 23, o EBIT sai de 46, vai para 20, e o lucro líquido sai de 31, vai para 16. Em 2024, a tendência continua, né? Nos 9 primeiros meses, um EBIT muito baixo de 7,4, né? Um lucro líquido de 7, caiu um pouco porque nesses 2 últimos anos o resultado financeiro foi positivo, né? Uma empresa, apesar de ela ter uma dívida líquida lá, mas o resultado foi positivo, né? O CMV também, agora em 24, ele deu uma disparada, saiu de 65, foi para 74, isso é muito ruim, né? Mas aqui eu quero discutir um pouquinho mais com vocês essa questão aqui do impacto do preço das commodities no resultado, no EBIT, é onde que eu estou circulando aqui, né? No EBIT de 22, 23 e 24 e no lucro líquido de 22, 23 e 24, né? E a gente vai perceber isso aqui, olha lá que eu estava falando com vocês. Os anos de 2021 e 2022, né? Aqui nós temos aqui uma evolução dos preços internacionais da soda e do PVC. A gente vai ver que em 2021 você teve o pico do preço da soda, né? 22 começou a cair, 23 caiu mais ainda, né? E o PVC, o pico foi em 22, né? Então a soda teve um pico em 21 e o PVC em 22. E já em 23, todos eles já caminhando aí praticamente uma reta, né? Uma equação bem reta, né? Variação praticamente nenhuma, né? Soda e PVC são responsáveis por 82% do faturamento da empresa, né? Sendo que a soda de 2021, que é aqui onde eu estou com o mouse, para 2024, que é aqui, né, de 279 para 111, ela caiu 60%. E o PVC, que era 127 em 2022, né, onde que eu estou com o mouse aqui, ele caiu para 79, caiu 47%. Então aqui está muito claro e a gente já consegue estabelecer aqui uma correlação entre o resultado que eu mostrei para vocês aqui, né, o lucro líquido aqui, ó, 18, 16 e 7, né, 2022 18, 2023 16, 2024 17 e ele foi caindo, né, e é o que a gente percebe aqui. Então o que isso significa? O preço da commodity, quando ele cai, ele leva com ele o resultado da companhia, né? Então é isso, né? Voltando aqui para o gráfico dos indicadores dinâmicos, então a gente percebe que é uma empresa, né, que ela nos anos de 2023 e 2024, onde eu estou com o mouse aqui, ela teve anos difíceis, mas ela acumulou, né, uma gordurinha em 21 e 22, né? E como essa gordurinha não era suficiente, porque a necessidade de capital de giro dela aqui, ó, 23 e 24, ela continuou subindo, né? Então ela pegou dinheiro emprestado para continuar mantendo a equação, né, com inclinação positiva. Então isso é normal, né? Isso mostra uma empresa cíclica
que em 2023 e 2024, né, para passar o inverno, ela fez contratação de empréstimos de longo prazo. Mas é uma empresa bacana, uma empresa legal, tem um endividamento positivo de 500 milhões de reais, que é pequeno, né? Tem os resultados que não são constantes, né? Tem uma variação, tem uma volatilidade, mas essa volatilidade ela existe por causa da variação dos preços da commodity, que no caso aquilo que justificou a perda de qualidade da empresa em 23 e 24 foi a redução do preço da soda e do PVC, né? Basicamente isso. Agora eu vou responder a pergunta: vale a pena comprar Unipar para fazer parte de uma carteira previdenciária? Então, vamos por partes. Em primeiro lugar, que a gente viu que a Unipar é uma empresa excelente, uma empresa enorme, é a maior produtora de cloro-soda da América do Sul, é a segunda maior produtora de PVC das Américas, né? E grande parte das vendas, cerca de 70% dessas vendas, são destinadas para o Brasil. Nós vimos basicamente que ela tem 3 segmentos de mercado, né? Ela trabalha na parte de PVC, né, a soda cáustica e o cloro para saneamento, né? Só que o PVC e a soda cáustica, esses 2 segmentos, eles são responsáveis por praticamente 82% do faturamento. E tanto o PVC quanto a soda cáustica têm uma alta correlação com a atividade econômica e com a construção civil. Então, quando você pensa em investir na Unipar, tem que ficar em mente que é uma empresa altamente correlacionada com a construção civil e com o nível industrial, com o nível de atividade econômica do Brasil. Então a Unipar é uma empresa extremamente cíclica e nós estudamos isso e a gente chegou à conclusão que ela teve 2 anos muito bons, que foram os anos de 2021 e 2022, na qual ela foi muito beneficiada pela alta do preço da commodity, né? Pela alta do preço da soda e do PVC. De 2021, 2022 para cá, o preço da soda caiu 60% e o preço do PVC caiu em torno de 40%. E aí, quando o preço dos seus principais produtos cai, obviamente o resultado da empresa caiu junto, né? É por isso que nós vimos uma empresa que teve resultados muito robustos em 2021 e 2022 e agora em 2023 e 2024 são anos mais difíceis. Em relação à situação econômica e financeira da Unipar, o que a gente viu? É uma empresa que tem uns resultados muito voláteis, né? O EBIT varia demais da conta. Em 2019, ele bateu 13%. Depois, em 2021, ele bateu quase 47%. Então, ou seja, em 2 anos, ele saiu de 13% e foi para 47%. O resultado financeiro da empresa é sempre levemente positivo, levemente negativo. É uma empresa que, por muitos anos, foi uma empresa que tinha dívida líquida negativa. Então, o resultado financeiro, por muitos anos, ele foi positivo, né? A empresa oferiu mais receita financeira do que pagou, né? Nós vimos que é uma empresa que também tem um lucro líquido bem errático, bem volátil, né? Em 2022, o lucro líquido da empresa bateu algo em torno de 32%. Agora, em 2024, está batendo 7%. Não obstante disso, nós vimos que a Unipar é uma empresa bem líquida. Ela tem uma estrutura de capital bacana, ela tem uma NCG que nos últimos anos ela está subindo? Tá subindo. Mas o capital de giro também subiu. E ele subiu principalmente porque a empresa foi ao mercado e colocou capital de terceiros para dentro. Então nós vimos que a liquidez que a empresa tem hoje se deve muito à captação de recursos de terceiros no mercado. São debêntures, linhas de crédito internacional, esse tipo de coisa. Então o que a gente percebe? Uma empresa que é bem administrada, que tem liquidez, né? Mas que ela tem uns resultados muito voláteis, tanto a nível de EBIT, quanto a nível de formação de caixa, né? De fluxo de caixa operacional, quanto a nível de lucro líquido na última linha. Lá pelos idos de 2021, era uma empresa que tinha dívida líquida negativa. Então, ou seja, ela não devia nada ao mercado. Se a gente fizesse aquela conta, separa o que ela tem em caixa, o que ela tem em aplicações financeiras e deduz dos empréstimos, ela tinha uma dívida líquida de menos 400 milhões de reais, né?
Muito bacana. Agora, em 2024, ela tem uma dívida realmente líquida de 500 milhões de reais. Então, ela saiu de uma situação onde ela tinha uma dívida líquida negativa de menos 400 milhões de reais. E agora, em 2024, ela tem uma dívida líquida de praticamente 500 milhões de reais. Ok, tudo normal, tá? Essa dívida é totalmente administrável para o tipo de empresa que é. Mas o que a gente percebe é o seguinte: a Unipar funciona como se fosse um grande urso, né, no Polo Norte. Na época boa, ela produz, ela come, ela engorda, né? Acumula uma gordurinha para utilizar isso naquele período ruim, no período da hibernação, no período da baixa do ciclo econômico. E é isso que a gente está vivendo nesse momento, né? Então, nesse momento, ela está gastando parte da sua musculatura que ela oferiu em um outro momento, principalmente em 2021 e 2022, né? O que a gente percebe? Que, não obstante disso, é uma empresa que, ao meu ver, ela distribuiu mais dividendos do que ela deveria ter distribuído. Em 2021 e 2022, ela bateu aí, né, pagamentos de dividendos na cifra de 15%, 16%. E esses dividendos, né, obviamente, se você for olhar para frente, o pagamento desses dividendos nessa monta está fazendo falta depois, né? Tanto que ela comeu caixa, né? Ela saiu de uma situação financeira de dívida líquida negativa e foi para uma situação de dívida líquida positiva de mais de 500 milhões de reais, né? Então, é isso. É uma empresa que tem uma situação econômica financeira boa, mas é uma empresa muito cíclica e nos últimos anos, né, de 2023 para cá, ela perdeu um pouco dos seus fundamentos, ela perdeu um pouco da sua musculatura, né? E isso é normal para uma empresa cíclica, né? Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. E aí você pode pensar, olha, o resultado da Unipar nos últimos 2 anos não está bom, né? Ou está muito menor do que o resultado de 21 e 22, porque o preço está baixo, mas esse preço vai recuperar, daqui a pouco esse preço está lá em cima. Eu não sei, eu não posso afirmar isso. Assim, pelos estudos que eu tive, que eu fiz, né? Você pegar uma janela temporal aí de 10 anos, o que a gente percebe é o seguinte: o preço da soda e o preço do PVC é mais ou menos esse mesmo, tá? O que aconteceu em 2021 e o que aconteceu em 2022 é uma coisa muito específica, né? Em 2021 nós tivemos a consequência da Covid, né? Diversas plantas industriais foram paralisadas, nós tivemos problemas logísticos, né? Muito fortes para fazer o transporte de mercadoria, né? Em 2021 também nós tivemos um problema do furacão nos Estados Unidos, que atingiu um grande número de fábricas americanas de soda, né? E em 2022 nós tivemos um outro problema que atrapalhou, que jogou o preço do PVC para cima, que foi o preço do petróleo, né? Em 2021 o preço do petróleo caiu, mas em 2022 o preço do petróleo subiu, bateu aí $100 por aí, se não falha a memória, né? E aí, o que aconteceu? Esses eventos, que são eventos atípicos, né? Que todos eles, se for pensar bem, surgiram do Covid, eles passaram, né? E aí o preço entrou na normalidade. Então, assim, eu sugiro que quando você faça uma análise para a Unipar, tu considere os preços atuais. Imaginar que a gente vai ter uma retomada dos preços de 2021 para 2022 não é uma avaliação conservadora, seria uma avaliação bem otimista, né? E aí fazer investimentos com base em premissas otimistas, né, é um pouco complicado. Então, finalizando, dando a minha opinião, sim, a Unipar é uma excelente empresa, muito bem administrada, né? Líder no mercado latino-americano, líder nas Américas, né? Mas ela é muito correlacionada com o Brasil, ela é muito correlacionada com a atividade econômica, e esse grande resultado que ela teve em 2021 e 2022, ao meu ver, é um cisne negro que não deve se repetir nos próximos anos, né? A Unipar é uma empresa que tem resultados voláteis, então, pela própria sua característica de ser uma empresa cíclica, né? Ela tem resultados muito voláteis
Então, por isso que eu entendo que não, ela não é uma empresa que deva fazer parte de uma carteira previdenciária. Tá bom, o Barsi tem, beleza, legal, parabéns, é um grande acionista na companhia, mas mesmo assim, se você insistir em ser aí um acionista da Unipar com foco previdenciário, cara, que tu tem uma participação bem pequena, tá? No máximo 2, 3%, tá? Seria uma pimentinha na sua carteira, ok? Particularmente na minha carteira previdenciária, ela não entra pelas características que eu já mostrei para vocês, ok? Espero que eu tenha sido claro, eu tento ser didático. Se eu não fui, já escreve aí que eu vou melhorar, ok? Dá a sua opinião. A Unipar faz parte da sua carteira previdenciária? Faz ou não faz? Escreve aí para mim. Concorda comigo? Escreve. Não concorda? Deixa para lá. Ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus.